Fala pessoal do canal, bom dia mais uma vez, sejam bem-vindos aí. Mais uma vez eu quero agradecer vocês que estão chegando agora, agradecer todos vocês aí que têm se inscrito nesse canal, pessoal, agradecer a turma que tem acompanhado os nossos vídeos, que tem compartilhado os nossos vídeos. Isso é muito importante, isso agrega muito valor ao nosso canal, aos conteúdos que nós estamos produzindo aqui. Então, desde já, o meu muito obrigado. Bem, pessoal, hoje vamos dar continuidade, né, aos nossos vídeos. Estamos trabalhando aí, né, sobre as crenças, né? Crenças limitantes, bloqueios, crenças, né, que também são bloqueios, né, verdadeiros bloqueios emocionais, bloqueios esses que impedem de fazer muita mudança, né? Tem muitas pessoas que estão, de alguma forma, sendo impedidas de fazer mudanças por causa dessas crenças limitantes. Então, esse vídeo de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso vídeo anterior. Vamos estar falando um pouco mais a respeito dessas crenças limitantes. E o porquê? Por que a gente precisa estar voltando várias vezes nesses assuntos? Porque esse vídeo, pessoal, uma coisa que eu acho muito interessante de fazer esse comentário aqui, existe um ditado popular que diz que se conselho fosse bom, ele não era dado, ele era vendido. Por que a gente fala, por que as pessoas têm mania de dizer isso? Porque tem muitas pessoas que têm essa dificuldade de aceitar conselho. Tem pessoas que têm dificuldade de aceitar direcionamentos. E tem mudanças que a gente precisa fazer na nossa vida. Às vezes nós sabemos a direção, às vezes nós até temos os conselhos adequados, mas muitas das vezes nós preferimos, de alguma forma, não dar ouvido ou fazer de conta que aquilo não existe, né? Então, não basta só, às vezes, como eu disse, não é só assistir esse conteúdo. Você precisa, mais do que assistir esse conteúdo, você precisa colocar em prática tudo aquilo que está sendo ensinado aqui nesses vídeos. Se você verdadeiramente quer fazer mudanças na sua vida. Então, para se fazer mudança, para construir uma nova história, é necessário que você comece a colocar em prática todo o conhecimento, tudo que você tem aprendido com o nosso conteúdo, para verdadeiramente você saber se vale a pena ou não continuar dando aqui, se vale a pena dar crédito para aquilo que está sendo falado aqui. Então, mais do que ter conhecimento, pessoal, é colocar em prática todo o conhecimento que nós estamos recebendo aqui através desse conteúdo, ok? Então, gostaria de dar essa dica antes de estar dando início nesse nosso vídeo de hoje. O vídeo de hoje, como eu disse, nós vamos continuar, pessoal, trabalhando a respeito das crenças. E vou falar o porquê. Por que é importante a gente identificar essas crenças? Porque quando o assunto é fazer mudança, pessoal, existe fases, a nossa vida ela é constituída por fases, por etapa. Todos os dias nós estamos encerrando ciclos, começando novos ciclos, seja em relacionamento, seja amizade, seja em negócio ou qualquer outra coisa. E é interessante quando a gente descobre que tem algumas mudanças que nós precisamos fazer na nossa vida,
e que essas mudanças só acontecem quando de fato nós conseguimos romper, né, com esses bloqueios, porque as crenças, pessoal, de certa forma são bloqueios, né? São barreiras, são impedimentos que impedem você passar para um próximo nível, passar para uma nova etapa na sua vida. Então, às vezes você quer aí fazer algumas mudanças e você não consegue fazer por causa desses bloqueios, né? Então, o nosso objetivo desse vídeo de hoje é, como eu disse, pessoal, identificar esses bloqueios. Identificar esses bloqueios e começar a fazer mudança para que a gente possa entrar para essa próxima etapa, para esse novo vídeo, para essa nova etapa, para passar para os próximos vídeos que nós vamos começar a gravar de agora em diante. Mas eu quero encerrar esse vídeo de hoje, nós vamos dar continuidade a respeito das crenças limitantes, ok? Então, vamos lá, pessoal. Mais uma vez vou pedir vocês que quem que não tiver aí, que não tiver pegado, pega aí, pessoal, um caderno, né, uma caneta ou um papel, faça aí as anotações, que vai ser interessante você estar, como eu disse no vídeo anterior, identificando aí se você tem algum tipo de bloqueio desse e começar a fazer mudança a partir de agora, ok? Mais uma vez quero agradecer, muito obrigado vocês que tem aí, pessoal. Continue curtindo, pessoal, compartilhando os nossos vídeos aí. Você que ainda não é inscrito, pessoal, vai lá, se inscreva nesse canal para que sempre você possa ser notificado aí através dessa plataforma aí do YouTube, sempre quando tiver algum vídeo novo no canal, ok? Então, vamos lá. Vou fazer um breve resumo aqui, pessoal, para quem está chegando agora, para quem ainda não acompanhou os nossos vídeos anteriores. Pessoal, esse canal é um canal que tem por objetivo específico produzir mudança de mentalidade. Então, você que está chegando agora, você que está em busca de mudança, em busca do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, do desenvolvimento espiritual, pessoal, você está no canal certo. Você que quer fazer mudança, que quer transformar a sua realidade de vida, você precisa acompanhar os nossos vídeos. Por quê, pessoal? Toda mudança, ela primeiro começa pelo lado de dentro, pessoal. A mudança, não adianta, tem muitas pessoas que quer fazer mudança na vida delas, às vezes até tem a vontade de fazer mudança, mas mudança, pessoal, não é sobre trocar de roupa. Mudança não é simplesmente uma imagem bonita do lado de fora. A mudança verdadeira, pessoal, ela acontece de dentro para fora, ok? Então, esse é o objetivo do autoconhecimento, é você se desenvolver de dentro para fora. Então, só para que você saiba, para você que está chegando agora, nós estamos aí, pessoal, trabalhando já tem alguns vídeos anteriores, então, para você que está chegando agora, volte lá, assista os nossos vídeos anteriores, pega os nossos conteúdos aí, para você não ficar perdido aí nos assuntos que nós estamos falando. Nós estamos trabalhando, pessoal, nesses vídeos, sobre essa questão do autoconhecimento. Nós estamos aí trabalhando na nossa autoimagem, na nossa autoestima, construindo uma nova autoimagem ao nosso respeito. Mas para construir um futuro diferente, para construir uma nova estrutura sobre a nossa vida, é preciso primeiramente identificar as coisas que de alguma forma geram, faz com que nós ficamos de certa forma paralisados, né?
Tem muitas pessoas hoje que estão paralisadas na vida, chega até um determinado nível, mas não consegue ultrapassar aquele nível por causa de bloqueios emocionais. Então ontem eu já falei alguns, vou repetir rapidamente aqui para quem não pegou ainda e depois nós vamos dar continuidade dos que não foram falados até agora. Deixa eu só acertar o equipamento aqui. Quais foram os que nós já trabalhamos? Vou falar resumidamente aqui, pessoal. A primeira crença que nós estamos identificando aqui, pessoal, é a crença que as pessoas dizem que não tem tempo para, seja para poder organizar a vida, para ganhar dinheiro, ok? Então, essa foi uma das primeiras que nós falamos aqui. São pessoas que dizem que não tem tempo para ganhar dinheiro ou não tem tempo para poder se organizar. E para não ficar muito repetido, mas, pessoal, o tempo ele precisa ser organizado. Nós precisamos organizar o nosso tempo, nosso dia precisa ser organizado. Então, eu costumo dizer, pessoal, que o que define o seu tempo é a maneira que o seu dia começa. Então, se você é uma pessoa desorganizada, se você é aquela pessoa que sempre levanta atrasada para sair para trabalhar, se você é aquela pessoa que sempre espera de alguma forma ali nos últimos minutos para poder levantar da cama, para poder sair para trabalhar, para poder fazer as suas atividades, provavelmente você vai ter dificuldade de se organizar. Mas isso não é um problema, pessoal. Isso dá para resolver, tá? Nós vamos trabalhar nisso aqui também. Então, o dia tem 24 horas, como já foi falado aqui. Então, o que falta, pessoal, é uma organização do seu tempo. E uma coisa que eu quero falar aqui, pessoal, que eu não falei ontem. O tempo, pessoal, é o que nós temos de mais precioso na vida. O tempo que você perdeu, o tempo que você não valorizou ontem, ele não vai voltar mais atrás. Então, é muito importante que você saiba valorizar o tempo que você tem e tudo aquilo que você vai fazer por ele. Porque como nós costumamos dizer que o tempo é a nossa moeda de troca, pessoal. Então, você está o tempo todo fazendo o quê? Trocando o seu tempo por trabalho, por estudo, investindo em alguma coisa. E esse tempo, ele não vai voltar mais atrás. Então, é muito importante a gente saber em que nós estamos investindo o nosso tempo. Porque se você está investindo o seu tempo em coisas que não vão te trazer, de alguma forma, um retorno, e eu não falo só de retorno financeiro, mas também de um retorno na sua saúde, que é o principal de todas as coisas, então é um bom momento para você refletir sobre o que você está fazendo com o seu tempo, ok? Então, o problema, pessoal, de quem diz que não tem tempo para ganhar dinheiro ou para se organizar, na verdade, como nós estamos falando, isso é uma crença, porque qualquer pessoa que queira, pessoal, ela consegue de alguma forma organizar o seu tempo, organizar a sua rotina, organizar o seu dia. E como eu disse, eu dei a dica ontem a respeito da agenda ou de uma caderneta de anotação. Se você não tiver, pessoal, uma caderneta de anotação, se você não tiver uma agenda, eu super indico você que compre aí uma agenda para poder começar a organizar o seu tempo. O tempo, pessoal, é organização. Então, o que você precisa não é que você não tenha tempo, mas você precisa agora começar a organizar o seu tempo. Por exemplo, eu costumo fazer assim, é uma dica que eu quero deixar. Tire um dia da semana. Se você não tem condição, pessoal, de comprar uma agenda, você pode usar um caderno, você pode usar, pode pegar uma caderneta. E aí, o que você pode fazer? Tire um dia da semana. É uma dica super legal. Tira um dia da semana para você organizar a sua rotina. Por quê?
o que você tem de mais importante, que é o seu tempo, se você não tiver tempo para poder organizar, pessoal, você não vai conseguir fazer mudanças em outras áreas da sua vida. Porque essa é uma das que são mais importantes, que é saber administrar o meu tempo. Então é uma dica que eu quero deixar para você. Separe um dia da semana especificamente para organizar o seu tempo, organizar a sua rotina. Porque tem pessoas que têm dificuldade de estudar, tem dificuldade de conciliar, às vezes, o trabalho com o estudo, com o curso ou com as outras coisas. Não é porque você não é capaz de fazer, é porque falta organização e planejamento. Depois, pessoal, vou tirar um dia aqui e vou mostrar para vocês aqui o meu quadro, o meu planejamento de estudo, como eu faço para estudar, como que eu faço para poder gravar os vídeos, como que é a minha rotina. Vou gravar um dia aqui para vocês verem como é que eu faço. Então, se alguém quiser, né, pode estar aí pegando algumas sugestões, mas essa já é uma sugestão do que eu faço. Então, tire um tempo para poder organizar a sua rotina, coloque o seu tempo de trabalho, o seu tempo de estudo, o seu tempo de leitura, o seu tempo de curso. Então, o que falta não é o tempo, o que falta é organização, ok? Então, essa crença, você precisa perceber que você tem ela e começar a fazer as mudanças dentro do que eu já estou falando para vocês aqui. Qual que é o segundo ponto que nós falamos hoje? Qual que é a segunda crença que mais atrapalha as pessoas? Eu não quero aqui ficar fazendo muito rodeios para não ficar um vídeo repetitivo, mas também é interessante que já são outras dicas a mais que eu vou estar dando hoje. É a questão que as pessoas acham que já é, pessoal, que as outras pessoas são melhores do que elas. Então essa é uma crença também que você precisa identificar, que a pessoa, isso está muito relacionada, como já falamos, à questão da autoestima. Então a pessoa de autoestima baixa, ela sempre vai achar que o dela está inferior do que o do outro. Sempre o outro é melhor do que o dela, mas na verdade isso precisa fazer um ajuste aí na questão da autoestima, porque, pessoal, sempre vai ter alguma coisa, de alguma forma, que talvez o nosso não vai ser melhor do que o outro. Mas não nos dá o direito de diminuir o nosso por causa do outro, porque isso é uma questão de comparação. Então, o que me faz achar que o outro é melhor do que o meu está na comparação. Você achar que quem é rico é obcecado por ter dinheiro. Agora, se você achar também que quem é pobre é uma pessoa que é alguém que não se preocupa com questão de dinheiro, é porque é uma questão de comparação. Quem estuda mais é dedicado, mas quem estuda menos é relaxado. É uma questão de comparação, entende? Então, o que vai ditar isso, pessoal, é você com você mesmo, não é você ficar se comparando com outras pessoas. Então, isso aí é uma crença limitante, está muito ligado à questão da autoestima e a questão também dos complexos, né? Isso aí precisa ser tratado, precisa ser trabalhado essa parte. Outra coisa é a pessoa que diz que nasceu pobre e vai morrer pobre, pessoal. Isso é uma crença. Qualquer pessoa que queira consegue, pessoal, através de uma boa administração, através de bons investimentos. Eu não estou falando de investir dinheiro, estou falando de investir conhecimento. Porque não adianta você querer investir dinheiro, pessoal, se você não tiver o conhecimento. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é investir em conhecimento, ok? Então, o que vai determinar se a pessoa vai nascer pobre, vai morrer pobre, pessoal, isso é uma questão de decisão de cada um, ok? Mas qualquer ser humano que queira, não importa o ambiente que essa pessoa tenha nascido, ela consegue construir riqueza. Até porque, se você for na internet hoje e pesquisar, a maioria dos bilionários, boa parte deles vieram da pobreza e da miséria e não tinha muitas coisas. Então, se eles conseguiram construir grandes impérios, grandes riquezas, foi porque eles de alguma forma aplicaram-se no conhecimento. Então,
é por isso que se diz que conhecimento é poder. Então, o que determina se alguém vai ser bem-sucedido ou não é a medida de investimento em conhecimento que essa pessoa faz. O melhor investimento é conhecimento, pessoal. Então, o próximo, as pessoas que dizem que já é tarde para poder recomeçar algo. Então, essa é outra crença totalmente limitante, como nós já falamos ontem, não vamos ficar aqui repetindo muito. Mas isso é uma crença também que não faz sentido. Pessoal, a todo tempo, nós temos, enquanto nós estamos vivos, nós temos a possibilidade de começar coisas novas. Então, se você acordou hoje, está vivo, está com saúde, pessoal, você tem a capacidade de começar coisas novas, seja para estudar, seja para empreender, seja para relacionamento, aquelas pessoas que, por causa de um relacionamento frustrado, acham que não vão conseguir encontrar mais. Pessoal, a vida está aí repleta de oportunidade todos os dias. O que não deu certo para você ontem, talvez, pessoal, às vezes nós enxergamos em outra perspectiva. As perdas, muitas das vezes, são livramentos. As perdas, muitas das vezes, não são perdas, são aprendizados. É você aprender com aquela perda de uma maneira que agora você vai passar a fazer diferente. Então, existe aí na cultura ocidental e oriental um termo que se diz o seguinte, pessoal. Eles têm por finalidade pensar o seguinte: não existe perdas, existe aprendizado. Então, o que se foi, pessoal, é porque não era para ser meu. Então, tem pessoas que ficam presas no passado por perdas, por coisas que não tem mais hoje, e aí fica naquela coisa, porque eu não estudei, porque eu não consegui isso. Pessoal, é começar a fazer, parar de reclamar. Tem pessoas que reclamam do passado, ao invés de preocupar em começar a construir um futuro de forma diferente. Então, essa é uma crença que atrapalha muitas pessoas, precisa ser identificada e trabalhada também. Então, vamos para a próxima. Tem outras pessoas também que têm a crença, pessoal, que eu falei ontem. E essa é uma das crenças também que atrapalha muitas pessoas, que é crença de problema e de doença. Tem pessoas que só pensam em problema. Tem pessoas que só pensam em doença. Então, aquela pessoa que pensa que para cada dia existe um mal. Então, essas pessoas, elas vivem o tempo todo dominadas pelo medo, pessoal. Dominadas pelo medo do futuro, do que vai acontecer. Nós temos a certeza, nós só temos o dia de hoje, pessoal. O dia de amanhã pertence a Deus. Se Deus vê que nós, de alguma forma, nós merecemos o dia de amanhã, isso está no controle dele. Mas nós precisamos priorizar o dia de hoje, viver esse dia intensamente, sabe? Então, tem pessoas que já ficam projetando doenças para o futuro. São pessoas que vivem nessa crença o tempo todo dia um problema, todo dia um mal. Então, provavelmente o que essa pessoa vai colher é isso, porque eu já disse aqui, aonde você coloca os seus pensamentos, tudo aquilo que você concentra, aumenta. Então, quanto mais você pensar em problema, em doenças, em coisas ruins, infelizmente, pessoal, é o que essa pessoa vai acabar colhendo, porque é a lei da semeadura. Agora, se você começar a semear bons pensamentos de prosperidade, produtividade, saúde, longevidade de vida, pessoal, assim também vai suceder sobre a sua vida, ok? Outro pensamento, isso aqui, pessoal, mais uma vez está muito ligado à questão da autoestima, não sou bom o suficiente. Então, são pessoas que não se acham bom o suficiente para alcançar algum resultado, né? Então, isso precisa ser trabalhado também. Agora, o outro, pessoal, antes da gente entrar agora para os que nós não trabalhamos ainda,
Esse que eu quero falar, que é outro que atrapalha, que bloqueia muitas pessoas. Não sei tudo o que eu preciso. Pessoal, seria tão bom se nós soubéssemos de todas as coisas, mas você pode ler livros, você pode fazer cursos, você pode estudar, fazer faculdade, pós-graduação, mestrado, bacharel. Pessoal, você pode fazer todos os cursos do mundo, que mesmo assim você não vai conseguir adquirir todo o conhecimento do mundo, da Terra. Nós estamos num processo, pessoal, que nós estamos o tempo todo aprendendo e esquecendo. Normal, pessoal. Mas ainda assim nós estamos aprendendo algumas coisas. Então, o que nós precisamos fazer é continuar. É por isso que você pega algumas pessoas. Existe muita diferença em algumas pessoas que estudam muito e outras que não estudam nada. Então, você não pode querer ter resultado de uma coisa que você não faz. Então, o que nós precisamos fazer é continuar estudando, pessoal. Então, não adianta você querer ter conhecimento se você também não estuda. Então, o interessante não é você ter o conhecimento absoluto, mas todo dia você estudar a respeito de algum determinado assunto. E isso aí vai agregando valor na sua vida, automaticamente vai produzindo mudança, vai produzindo conhecimento, mas com a total convicção, pessoal, que enquanto nós estivermos nessa terra, como já falei, nós somos eternos aprendizes. Então nós vamos estar o tempo todo aprendendo coisas novas, ok? Então, agora nós vamos entrar nas crenças que nós ainda não trabalhamos. A partir de agora, quero que você anote, porque essas aí, ontem nós não falamos a respeito delas, nós só falamos, mas não entramos especificamente em cada assunto. Então, agora nós vamos começar a estudar plenamente, pessoal, essas crenças. E quem tiver essas crenças, como eu disse, vai marcando um xizinho aí. Depois nós vamos, aí no próximo vídeo nós já vamos fazer um resumo de tudo. E aí nós vamos trabalhar essas crenças a partir de agora, ok? Como nós falou, o primeiro processo é perceber, aceitar e agora começar a trabalhar em cima dessas crenças, ok? Porque não basta só identificar, né? Nós precisamos identificar e aí agora nós vamos começar a trabalhar em cima delas. Mas vai ser no próximo vídeo. Esse nós vamos estar aqui falando as crenças que nós estamos identificando aqui. E se no processo também nós identificarmos outras também, nós vamos trabalhar também nesse processo. Então, essa de hoje, pessoal, ela é uma crença limitante que muitas pessoas carregam, mas à medida que eu começar a falar a respeito aqui, vocês vão perceber que, na verdade, se trata, pessoal, de uma questão de disciplina e organização. Inclusive, depois que eu terminar de falar, eu quero falar um pouco a respeito dessa questão da disciplina, pessoal. Porque sem disciplina a gente não consegue alcançar nada na vida. Sem disciplina, sem ter realmente ali essa perseverança para alcançar. Porque o que traz resultado na nossa vida, em qualquer aspecto, pessoal, não é conseguir ter algo, mas é perseverar para que aquilo continue sendo coisas duradouras na nossa vida, que é o maior objetivo de fazer mudança, né? Fazer mudança e que essas mudanças sejam mudanças que vão se perpetuando ao longo do tempo. Então, essa crença, pessoal, é a pessoa que diz assim, não consigo me organizar. Eu sei que tem pessoas que vão falar, cara, é impossível, claro, mas tem, pessoal. Tem muitas pessoas que não conseguem se organizar. Aí, lógico, né, pessoal, tem uma questão, lógico que isso tem uma questão que eu já falei aqui no vídeo anterior, mas vou falar também, que você é a média das 5 pessoas que você mais passa tempo.
Então, pensando nisso, pessoal, quando nós decidimos fazer mudança na nossa vida, nós precisamos também começar agora, pessoal, adotar novos hábitos na nossa vida. Você não vai conseguir fazer mudança na sua vida se você não estiver disposto também a começar a tirar coisas antigas que não fazem sentido mais, que são obsoletas, que não fazem sentido, e começar a acrescentar coisas novas na sua vida. Então, essa questão da organização, pessoal, tem muito a ver com o ambiente, tem muito a ver com pessoas, tem muito a ver com o seu ciclo de amizade. Então, eu já falei que se você andar com pessoas organizadas, você vai se tornar alguém organizado. Se você começar a andar com pessoas, porque nós, já falei, vou repetir, nós, pessoal, à medida ao longo da nossa vida, nós vamos adotando, pessoal, hábitos e características dos nossos semelhantes. Então, se você anda com alguém que procrastina, se você anda com pessoas desorganizadas, sem propósito de vida, se você anda com pessoas que não querem nada, que não querem construir coisas novas, provavelmente você não vai conseguir fazer essa mudança. Então, é importante a gente entender que toda mudança também, ela vai gerar em mim um sentimento de fazer outras mudanças também. Então, não basta só eu me organizar, eu preciso organizar o meu ambiente em que eu estou inserido. E tem situações, muitas das vezes, que eu já falei aqui, tem até situações também que nós precisamos sair de determinados tipos de ambientes. Então, é aquela coisa assim, eu já usei o exemplo, vou usar de novo. Se você pegar uma empresa desorganizada, provavelmente, pessoal, você pode ir aí na liderança dessa empresa que o problema vai estar lá, né? Por quê? Porque os funcionários, né, as pessoas que trabalham nessa empresa, elas são, de certa forma, vão dizer assim, instruídas por essas pessoas são a referência delas. Então, se as pessoas que estão na liderança desse negócio, dessa empresa ou de qualquer outra coisa, são pessoas desorganizadas, automaticamente toda a equipe vai ser. Então, existe um comando. Agora, quando você pega uma liderança equilibrada, uma liderança que faz a diferença em termos de organização, toda a empresa também será uma empresa organizada. Mas isso nós podemos pegar em todas as áreas, né? Eu estou citando esse exemplo aqui porque eu acredito que tem empresários nos assistindo também. Então, isso é uma dica interessante. Então, e nesse caso é até fácil de identificar, porque uma vez que você identifica, às vezes a pessoa está vivendo um transtorno muito grande dentro da empresa e ela não sabe, muitas das vezes ela sabe, mas ela fica com aquele medo, né, de ter que mandar embora, de como que vai fazer, como vai chegar, como vai abordar essa pessoa. Tem casos que nós conseguimos fazer mudança, né, pessoal? Uma boa preparação de equipe, né? Uma boa organização ali, às vezes você chama a atenção, você consegue resolver. Mas tem casos que você vai ter que cortar o mal pela raiz, tá? Então, é uma dica aqui que eu queria deixar. Então, a pessoa que diz que não consegue se organizar, voltando aqui. Então, organização, pessoal, é uma questão, como eu falei no início, a organização vem de planejar. A organização ela vem quando eu tomo a decisão de colocar ordem. Porque não tem como eu me organizar, pessoal, se eu não tiver essa disciplina, se eu não tiver esse hábito. É o que a gente está falando, de anotar. Anotar como é a minha rotina, como é o meu dia. Sabe? Tirar um tempo ali para poder organizar a minha rotina, organizar o meu tempo. Como vai ser o meu dia, me planejar. Planejar como, embora, igual a gente falou, não temos certeza do amanhã, mas não nos impede de planejar. Então, a organização vai vir de planejamento. Então, você precisa se organizar fazendo um planejamento. Então, essa é uma dica que eu quero deixar, porque eu acredito que vai aqui, vai agregar valor na vida das pessoas. Então, por exemplo,
Às vezes a pessoa, é o que a gente está falando, a pessoa tem uma rotina muito grande, trabalho, curso, casa, família, né? É o cotidiano, né, do brasileiro, das pessoas, no mundo em geral, não só do brasileiro. Mas é aquela rotina com trabalho, filhos, casa, negócio, e família, e muitas outras coisas. Então, eu preciso, pessoal, eu preciso disso aqui, ó, é o que eu falei, ó. Eu preciso de uma agenda. Eu preciso estar fazendo anotações durante a semana. Para quê? Para organizar a minha rotina. Fica mais fácil, pessoal. É assim, ó. Eu já até falei aqui que nós vamos gravar um vídeo falando sobre o quê? Sobre o mapa. É como se você tivesse uma receita pronta, sabe? E você seguindo essa receita não tem como dar errado. Então, quando você tem ali uma planilha ou uma agenda onde você faz essas anotações, você tem uma receita pronta de como fazer o negócio dar certo. E isso é interessante, que isso você pode usar para qualquer coisa, pessoal. O planejamento. Quer ganhar dinheiro, quer prosperar, quer enriquecer, quer fazer uma faculdade, quer fazer um curso, quer estudar mais, ler um livro, qualquer coisa que você queira fazer, primeira coisa, pessoal, planejamento. Sem planejamento, você não vai conseguir alcançar os resultados que você quer. Por quê, Ricardo? Planejamento é interessante. Primeiramente, pessoal, porque deixa eu me organizar aqui. Porque é o seguinte, pessoal, planejamento, isso você vai ver que isso é padrão. O planejamento, ele me faz manter dentro de uma regra, de certa forma, de uma regra. E visando também que quando eu faço um planejamento, eu coloco as metas, ou eu posso fazer, isso depende, vai variar, né, de pessoa para pessoa, mas eu posso colocar as coisas que são urgentes e as coisas que não são urgentes. Então, olha, isso já fica uma dica, pessoal. Já fica uma dica para poder se organizar. É você colocar as coisas do seu dia que são importantes e que precisa ser feita naqueles dias. Porém, vai ter coisas que talvez você vai ver que não são tão importantes e que talvez você pode deixar para fazer para o próximo dia. Então, claro, tem coisas, por exemplo, vou usar um exemplo aqui para facilitar mais. Já que a gente está dando a chave aqui, vamos fazer um negócio do jeito completo aqui. Por exemplo, você tem na organização do seu dia lá, eu quero estudar, aí eu quero fazer uma faculdade, eu quero empreender. Vamos usar esses exemplos. Se você não tiver um planejamento para poder construir primeiramente, uma coisa que eu falo muito, além do planejar, é criar o hábito, né? Inclusive, nós vamos fazer um vídeo falando sobre o poder do hábito, de criar-se um hábito e o que esse hábito pode produzir na minha vida. Então, para criar esse hábito, eu preciso planejar e criar uma rotina, pessoal. Então, você vai pelas coisas que são urgentes. Então, estudar para você hoje é algo urgente ou é importante? A casa, não posso, por exemplo, tem uma coisa, um serviço para fazer na casa que não dá para deixar para depois. Então você coloca no seu planejamento, no seu bloquinho, anotando do lado, colocando, isso é urgente, arrumar isso é urgente. Entende? Então, isso é só aqui algumas suposições. Estudar é urgente, não é importante? Não, é urgente, mas não é importante. Então, planejar, pessoal, fazer uma planilha. Eu estou aqui do lado do quadro aqui, depois eu vou fazer um vídeo, vou mostrar para vocês como eu faço. Mas eu fiz um planejamento de todo o meu ano, desde janeiro até dezembro. Aí onde que eu coloco, pessoal, meu planejamento de estudo, gravação de vídeo, as outras coisas que eu faço, minha rotina, questão de casa, questões familiares. Então, é interessante você até pegar um cantinho da sua casa aí, pessoal, fazer aqui um simples mesmo, um lugar assim para você poder estudar separadamente. Inclusive é uma dica que eu quero deixar para quem está querendo voltar a estudar. Pessoal, organize um canto para você, para quem não tem condição de ter um escritório, tá, pessoal? Porque tem pessoas que já têm escritório em casa. Mas para você que ainda não tem escritório,
Organize um canto, um lugar, pessoal, um cantinho para você colocar o seu material de estudo, porque isso já é uma dica que eu estou dando, porque tem muitas pessoas que têm dificuldade de voltar a estudar. Poderia fazer um vídeo aqui só falando sobre isso. Porque elas não preparam o ambiente de estudo. Tudo na vida, pessoal, nós precisamos preparar o ambiente. Tem pessoas que querem fazer mudança na vida dela, mas elas não estão preparando o ambiente para mudança. É aquela verdadeira faxina na casa, sabe? Tirar coisa velha. Tem pessoas que querem fazer mudança, mas elas querem continuar no mesmo ambiente. Então, é aquela verdadeira faxina da casa, tira aquilo que não dá, isso não serve mais, isso não faz sentido. É viver com a visão de coisas novas, construir coisas novas. Então, é uma dica que eu quero deixar para você que quer estudar e não conseguiu voltar até agora. Prepare o ambiente adequado para você fazer o que você quer, ok? Prepare um cantinho, comece a fazer suas anotações. Não, mas eu não tenho condição. Não, é porque isso é até uma outra crença, pessoal. As pessoas têm uma crença de achar que só pode fazer algo quando tiver todas as condições do mundo. Isso é uma crença, isso não é verdade. Primeiro você começa, depois você melhora no percurso. Tem muita gente que tem dificuldade e creio que tem pessoas que estão me assistindo aqui agora que sabem que tem essa dificuldade. Não começa as coisas porque estão esperando a oportunidade adequada para começar alguma coisa. Não espere a oportunidade, pessoal. Faça até que a oportunidade apareça, ok? Porque a oportunidade vem com preparação. Então, não espere a oportunidade, faça até que a oportunidade vai vir de encontro. É uma dica que eu queria deixar. Não estamos saindo aqui do nosso objetivo, vamos continuar, mas são coisas que às vezes durante eu vou gravando o vídeo e ali automaticamente vai fluindo essas reflexões que são coisas que eu já passei por isso. Tudo que eu estou falando com vocês hoje, pessoal, são experiências que eu tirei de mim mesmo. Já tinha momentos que eu queria estudar, fazer outras coisas, mas eu não me organizava. Então, tudo que eu faço hoje, quando eu anoto o conteúdo, pessoal, eu penso em coisas que eu já tive dificuldade e que eu consegui vencer essas dificuldades, e é por isso que hoje eu estou aqui gravando esse conteúdo, porque se eu não tivesse me organizado, hoje eu não estaria aqui conseguindo gravar esse conteúdo para vocês. Então, tudo que eu falo é porque eu já passei isso na prática. Então, prepare o ambiente para mudança, se organize, se planeja, ok, pessoal? Identificou? Tá, Ricardo, eu sou uma pessoa desorganizada mesmo. E isso também, pessoal, nós vamos trabalhar, uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui para as pessoas entenderem também. Porque tem pessoas que quando falam assim, aí a pessoa já joga logo a autoestima lá embaixo. Ela mesma começa a se auto-sabotar, que eu nasci assim, que eu sou assim, não tem jeito. Pessoal, tudo na vida, ninguém nasceu sabendo tudo. Ninguém nascendo, eu não estou aqui passando para vocês uma imagem, tudo que eu já passei, eu já vivi, mas eu consegui romper com isso, entende? Mas foi uma decisão que eu tive que tomar, tive que abrir mão de algumas coisas, tive que acrescentar outras coisas e continuamente continuo fazendo isso, sabe? Continuamente estou fazendo mudança, constantemente lutando para poder melhorar, para poder ser alguém melhor. Então, o que você precisa é começar, parar de reclamar e começar a fazer essas mudanças na sua vida, ok? Reclamação e murmuração não vai trazer nada de bom para você. Então, porque isso também, isso está ligado com temperamento, né, pessoal? Não vou entrar nesse assunto hoje, mas tem os temperamentos aí também que influenciam muito isso. Então, isso vai de pessoas para pessoas. Tem pessoas que já têm a tendência de ser organizada, tá? Isso, nós vamos trabalhar um pouco isso, quando nós ouvir falar sobre os temperamentos, né? Sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. Mas hoje não é o tema de hoje. Mas quando nós entrarmos nesse tema, você vai ver que muitas das coisas que você repete são padrões da sua própria personalidade. Então você vai ter que, para quem já tem essa dificuldade, vai ser um pouco mais difícil, mas não significa que você não consiga alcançar, ok? É só um desafio maior, né? É aquela coisa assim,
como que funciona isso, Ricardo? Só para explicar para quem, para poder ter um entendimento e não ficar dúvida, que esse é o meu objetivo. Quando você pega, pessoal, uma pessoa que tem um talento, vou usar o futebol aqui, você pega uma pessoa que já nasceu com talento para jogar futebol. Isso é claro, a pessoa pega, ele pega a bola, a pessoa tem todo o domínio da bola. Quando você pega no campo ali a pessoa jogando futebol, você já consegue identificar automaticamente que aquela pessoa tem um talento, já nasceu com aquela habilidade, já nasceu com aquele talento em si. Já também existem pessoas que gostam do futebol, pessoal, mas não nasceram com essa habilidade. Isso é uma realidade, a pessoa não nasceu com aquela habilidade. Então, a pessoa que não nasceu com aquela habilidade não significa que ela não possa ser jogador ou não possa jogar futebol, até porque nós sabemos que existem muitos jogadores aí que na prática, pessoal, talvez não seriam pelo talento, mas foi pelo esforço, porque tudo na vida, pessoal, qualquer coisa que você for fazer, tem muitas pessoas que são talentosas e não estão desempenhando nada. Já tem outras pessoas que são muito esforçadas e não têm tanto talento, mas estão aí se destacando na vida por causa do esforço. Então, por isso que a gente diz, pessoal, que o esforço muitas das vezes ganha do talento. Então, e o que tem a ver isso, Ricardo, com ser organizado ou não? Tem a ver que talvez você não tenha toda essa aptidão para se organizar, para se planejar. Mas essa é uma habilidade, pessoal, que você pode adquirir. Você pode começar a tomar a decisão de começar a se organizar, ok? Talvez vai ser um pouco mais difícil, mas não é nada impossível de se fazer, tá? Então era só isso que eu queria falar para não ficar dúvidas. Então tem pessoas que têm mais facilidade, assim como o dinheiro, pessoal. Tem pessoas que, como já nasceram num lar, numa família que tinha uma boa administração financeira, pais que de alguma forma ali comunicava para os filhos aquela facilidade para ganhar dinheiro, ensinava os filhos sobre educação financeira. Então essas pessoas têm mais facilidade para poder investir, para poder administrar, para poder gerar riqueza. Entende? Agora, a pessoa que não nasceu num ambiente assim, ela vai ter mais dificuldade, mas não é impossível. O que ela precisa fazer? Buscar conhecimento, educação financeira, ok, pessoal? Então é só para a gente entender como funciona. As pessoas têm mais dificuldade e mais facilidade para se organizar. Então, organização é planejamento, só para a gente encerrar essa parte. O próximo que eu vou falar, pessoal, eu acredito que algumas pessoas vão se identificar, que é as pessoas que diz, pessoal, que não merece sucesso ou coisas boas. Então, ontem eu até falei um pouco a respeito disso. Tem pessoas que acham que veio nessa terra, pessoal, só para sofrer e para... Inclusive, assim, já teve situações que eu já, quando eu estava trabalhando, e eu já falei que vou gravar um vídeo falando a respeito disso, né? Como foi essa transição minha, como eu saí da área que eu trabalhava e hoje eu trabalho em outra área completamente diferente. As pessoas até estranham muito quando eu falo, porque são áreas completamente antagônicas, completamente diferentes, mas esse não é o tema de hoje. E o que geralmente eu percebo? Que quando eu trabalhava nessa área, pessoal, a mentalidade que as pessoas tinham, sabe? De que riqueza é só por rico, que ganhar dinheiro era uma coisa muito difícil. Inclusive, isso também é uma crença limitante que eu vou falar aqui. Pessoas que acham que ter dinheiro é só para rico, que comprar uma casa grande, que comprar um bom carro é coisa de gente rica. Mas isso tudo, na verdade, pessoal, é uma riqueza. Já falei aqui, pessoal, tanto a riqueza quanto a pobreza, pessoal, é uma questão de mentalidade. Se você mudar a sua mentalidade, você muda todas as outras coisas. Entende? Então, o que eu mais percebia nesse ambiente é que as próprias pessoas, elas automaticamente aceitaram aquela situação de derrota, de fracasso.
Então, eram pessoas que viviam falando essas coisas, sabe? Que o dinheiro não dava para nada, que tudo que ganhava perdia. Então, as próprias pessoas em si, elas declaravam com suas bocas, com a própria boca, perdão, entende? O fracasso sobre a vida delas. Então, tem pessoas que têm essa crença, que acham que só vem nesse mundo para sofrer. Mas isso não é verdade. Primeiro, porque eu falei ontem e vou repetir, pessoal. Nós, principalmente o brasileiro, pessoal, nós nascemos com a capacidade, pessoal, de empreender, sabe? Nós nascemos com a capacidade de tanta diversificação num país tão próspero, tão abençoado, sabe? Onde que hoje você pode ver as pessoas que começam no empreendedorismo, há tanta diversificação, entende? Você não precisa só um empreendedor que vende carro, que abre empresa, mas quem não quer tem o ramo da agricultura, o ramo de outras coisas. Então, nós nascemos num país, pessoal, completamente abençoado. Tudo que nós temos que fazer é levantar a mão para o céu e agradecer a Deus pela vida que Ele nos deu. E começar a ser mais grato, sabe? O problema é que as pessoas reclamam demais. E eu vou fazer um vídeo falando sobre essa questão do peso que tem as palavras, né? Tem muitas pessoas que não pensam, falam uma coisa e vão viver prisioneiro das suas palavras para o resto das suas vidas. Então toma cuidado com o que você fala, pessoal, porque uma vez que a palavra ela é lançada, não tem como mais voltar atrás. Uma vez eu ouvi dizer que não vou afirmar que isso é bíblico, pessoal, eu já ouvi dizer, não posso falar que é bíblico, mas uma vez eu ouvi dizer que há duas coisas, pessoal, que não tem como mais voltar atrás. É uma flecha lançada ao ar e uma palavra. Então são duas coisas que não tem volta. Você falou ou você lançou uma flecha, não tem como voltar mais. Ok? Então cuidado com as palavras que estão saindo da sua boca. Tá bom? Isso é uma dica que eu queria deixar, que isso é muito importante. Às vezes a gente vê, tem muitas pessoas que estão colhendo frutos muito amargos, que são resultado das suas próprias palavras. Então, cuidado com as palavras que saem da sua boca. Outra coisa interessante, importante da gente entender, são pessoas que dizem, pessoal, que tem a crença que diz assim, não sei como resolver problema. Inclusive é o que eu falei ontem. Pessoal, seria ótimo se nós tivéssemos o tempo todo todas as ferramentas ao nosso favor para resolver problema. O mundo ia ser um mundo perfeito. Porque qual que é, pessoal, o conceito que a gente vê, né, que muitas pessoas têm? Que os problemas se resolvem, pessoal, com um passe de mágica. E isso não é verdade. E você sabe o que é o interessante dos problemas? É justamente o seguinte, você pensar que são essas pessoas que têm a capacidade de resolver problemas que se destaca, pessoal, principalmente no mundo dos negócios. As empresas estão aí, pessoal, o tempo todo à procura dessas pessoas que têm essa habilidade de resolver problemas. Então, os problemas, eles estão aí, pessoal, para serem resolvidos, para nos fazer crescer, para nos fazer amadurecer, para nos trazer conhecimento. Então, o problema não é não saber resolver os problemas, só que tem pessoas que é aquela pessoa assim. E aí você vai ver agora como que essas pessoas se destacam nas empresas. Porque quando você tem um funcionário ou quando tem alguém na família, isso para qualquer coisa, você apresenta para essa pessoa o problema, existe dois tipos de pessoa. Aquela que, quando você apresenta o problema para ela, ela diz, não sei como resolver e pronto, tá tudo bem. Agora existe aquela pessoa que ela é diferente. Quando você apresenta o problema para ela, fala assim, olha, eu até não sei como resolver, mas vou procurar pesquisar, eu vou a fundo, vou ler, vou pesquisar, vai para a internet, busque informação até encontrar a resposta.
Então, essas pessoas são as que destacam no mundo dos negócios, são as que se destacam na vida, nas empresas, nos negócios, em qualquer área, porque as pessoas estão em busca de pessoas que têm essa capacidade de resolver problema, pessoal, porque problema surge o tempo todo. E o que me qualifica para ser alguém adequado para uma determinada função é essa, se eu tenho a capacidade de resolver problema. Então, tem pessoas que. E outra coisa que eu quero falar sobre problema é uma frase que eu gosto muito de usar, pessoal. Uma coisa que eu aprendi. Todas as oportunidades, pessoal, muitas das vezes vêm fantasiadas de problemas. Vou repetir. As grandes oportunidades na nossa vida vêm fantasiadas de problemas para você resolver. Então, quantas pessoas que já não perderam grandes oportunidades porque quando foram apresentados um problema para essas pessoas, sabe o que elas fizeram? Não, eu vou passar esse problema para fulano resolver. Aí o que acontece? Essa pessoa resolve o problema, essa outra pessoa resolve o problema, é promovido tanto na vida como nos negócios e as portas se abrem para essa pessoa. Então, na maioria das vezes, o sucesso que você procura, muitas das vezes, pessoal, fica a dica, vem fantasiado de problema. Então, não fuja dos problemas, pessoal. Não fuja das pequenas responsabilidades. Muitas das vezes nós vemos aí as empresas usam muito isso, sabe, para poder promover as pessoas, só que as pessoas acham, sabe, o problema, isso que eu falei. E aí, isso tem muito a ver com a crença, né? Isso tem a ver também com a questão da mentalidade. É aquela pessoa que só olha da seguinte forma, talvez você vai conseguir identificar se não é você, mas você já deve ter ouvido alguém falar isso. Poxa vida, meu patrão só me traz problema para me resolver. A pessoa, às vezes, ela não sabe, mas é o que nós estamos falando. Talvez aquele patrão está querendo promover aquela pessoa e ela não sabe. Só que aquela pessoa só enxerga problema como problema. Já tem a outra pessoa que enxerga problemas como oportunidades de promoção. Então, é uma dica que eu quero deixar para vocês, pessoal. Não fuja dos problemas. Assuma os problemas. Muitas das vezes, o problema que você está fugindo hoje, talvez seja esse problema que vai te promover para uma grande oportunidade de sucesso. Ok? Então, os problemas, eles são crenças limitantes, muitas das vezes, que uma vez que você consegue resolver essa crença e começa a enxergar problema como oportunidade, a sua vida muda, as coisas começam a dar certo para você, você começa a enxergar a vida de uma nova perspectiva e as oportunidades automaticamente começam a surgir para você. Agora, para finalizar, pessoal, a última que não menos importante, até porque é uma das que nós vemos uma que as pessoas têm mais dificuldade de lidar e que nós ouvimos a respeito dela o tempo todo. As pessoas que dizem assim, ó, você precisa trabalhar duro para ter dinheiro. Eu principalmente ouvi isso a maior parte da minha vida. Eu tinha essa crença, tá? A maioria dessas crenças que eu falei aqui, pessoal, são crenças que eu carregava na minha vida. Até o ano de 2024, né? No início do ano de 2024, eu tinha essas crenças até que eu comecei a entrar no mundo do autoconhecimento, quando eu comecei a fazer essas mudanças na minha vida. E graças a Deus, eu já consegui tirar de 100%, pessoal, 80% dessas crenças eu já consegui romper, graças a Deus por isso. Mas buscando, né, nessa jornada do autoconhecimento. Então, por que que eu geralmente, por que que eu tive essa crença? Porque eu disse, vou gravar um vídeo falando um pouco a respeito disso, dessa transição, mas vou resumir para vocês. Eu sou filho, pessoal, de pais. Meu pai trabalha com construção civil.
a minha mãe de empregada doméstica não tem vergonha nenhuma disso, tá, pessoal? Não estou aqui falando isso como vitimizar, não tem nada disso. Eu sou grato, tudo que meu pai construiu, que os meus pais construíram. Então, assim, tenho muita admiração por eles, são pessoas muito esforçadas, vieram do interior. Meu pai veio do interior, pessoal, sem nada, não tinha nada. E graças a Deus hoje conseguiu construir uma vida boa, uma casa boa, entende? Então, nos deu, graças a Deus, a condição de poder ter nossa casa. Então, graças a Deus, assim, eu só posso agradecer a eles. Mas, pessoal, pensando por outro lado, pelo fato deles ter vindo desse ambiente de escassez, de pouco, de falta, de chegar aqui, né? Vieram de uma cidade do interior de Minas Gerais e pelo fato de ter vindo de muito sofrimento, sabe? Moramos de favor na casa de parentes, passamos por várias casas, sabe? Quando nós viemos do interior. Então, assim, muitas das vezes nós tivemos que morar de favor na casa dos nossos familiares. E como eu disse, pessoal, meu intuito aqui não é de vitimização nenhuma, tá? Não tenho vergonha disso, não tenho nenhum preconceito contra isso. Vejo meus pais como guerreiros mesmo. Então, assim, mas, né, então, assim, o que nós aprendemos desde cedo é isso, que a vida era sofrida, que tinha que trabalhar duro para poder ter dinheiro, que riqueza era só para rico. Então, assim, todas essas crenças, como eu disse, pessoal, foram crenças que eu tive para mim, que eu acabei inconscientemente, mas acabou que os meus pais foram os responsáveis, muitas das vezes, por inserir essas crenças na minha cabeça. Porque nós crescemos, eu e mais dois irmãos, então nós crescemos nesse ambiente de muita falta, de muitas das vezes até de ter ali até as necessidades básicas, muitas das vezes tinha aquela falta, né? Nunca passamos fome, mas tinha de certa forma aquela limitação do que comer, onde muitas das vezes tendo que morar num cômodo só, sabe? Uma família inteira. Então, assim, foi uma infância, boa parte da minha infância foi muito sofrida, sabe? Mas de muito aprendizado. Mas o que eu quero dizer para vocês com isso? Então, de alguma forma ou de outra, tudo isso, pessoal, construiu na minha mente o quê? Todas essas crenças que eu já falei aqui. Que ganhar dinheiro era coisa difícil, que a pessoa que nasceu pobre ia morrer pobre, que ganhar dinheiro, sabe? Eram muitas crenças que eu carregava. Então, eu quero gravar um vídeo mais assim, contando essa história para vocês, mas hoje eu vou resumir, porque é muito grande. Se eu for falar aqui, não vão ter que ficar aqui mais horas e horas contando a respeito disso. Mas eu prometo que eu vou fazer um vídeo especificamente contando para vocês a minha história, ok? Porque eu acho interessante essa interação. Mais do que só transmitir conhecimento, eu acho que o maior sucesso é quando nós contamos a nossa história e o que nós fizemos para poder virar a chave da nossa história, né? Então eu quero compartilhar isso aqui com vocês. Mas vamos falar aqui hoje, vamos ficar hoje nessa parte. Então, eu cresci nesse ambiente de falta, sempre muita falta. Meu pai muito ausente, porque já veio da cidade do interior, então tinha que arrumar trabalho na cidade. Hoje, né, as pessoas falam aí, e realmente um pedreiro hoje pode sim ganhar até mais do que um engenheiro, até mais do que muitas pessoas, sim, mas naquela época, pessoal, quem trabalhava com construção civil sabe como que era muito doído, como que era trabalhoso, né? Trabalhava muito, até nos dias de hoje ainda tem essa dificuldade, né? As pessoas trabalham muito nessa área, mas não são muito reconhecidas. Então, por crescer nesse ambiente e ouvir sempre frases como essa, né? Você nasceu assim, nossa família não principalmente são frases, talvez algumas pessoas vão se identificar aqui, que são aquelas frases: nós não temos dinheiro, nós não temos dinheiro para comprar comida, coisas desse tipo, entendeu? Então, nossa família, principalmente eu tenho certeza que muitas pessoas já devem ter ouvido isso, que é aquela coisa, a família é pobre, né? Não tem condição disso, entende? E também pelo fato de morar na casa
de favor na casa das pessoas. Às vezes nós ouvimos isso até mesmo dos nossos parentes, entendeu? Próximos ou de pessoas, nossa, vocês moram de favor, vocês são pobres e tal. Então, por crescer nesse tipo de ambiente, acabei de alguma forma adquirindo essas crenças na minha vida, que hoje, graças a Deus, já consegui romper com todas elas. E algumas que não, já estou trabalhando em cima disso. Então, pessoal, era isso que eu queria falar com vocês. Então, graças a Deus, pessoal, consegui romper com isso. Hoje não tenho mais dificuldade, não tem mais, igual essa última crença que eu falei, que as pessoas acham que você precisa trabalhar duro para ter dinheiro. Pessoal, não é verdade. É lógico, é claro que nós precisamos, pessoal, trabalhar com inteligência. Nós precisamos trabalhar com inteligência, porque hoje se você for pegar aí, como eu disse, usando o exemplo de alguns milionários aqui, bilionários hoje, vocês vão ver, pessoal, que são pessoas que trabalham do conforto da sua própria casa, não saem nem de casa para poder trabalhar, e estão construindo grandes patrimônios, claro, como eu disse, pessoal, muitas noites sem dormir, muitas das vezes. São pessoas que estudam muito, que buscam conhecimento o tempo todo, se esforçam, mas não de esforço físico, mas de esforço mental. Então, é por isso que eles falam o seguinte, e é o maior objetivo que eu quero com esse vídeo. Pessoal, é começar a fazer a nossa mente trabalhar em nosso favor. Começar, eu ouvi um ditado antigamente que fala que quem trabalha com o corpo, né? O corpo, de certa forma, produz sofrimento. Claro, né, pessoal? O trabalho é digno. Todo mundo que... Nós precisamos dos trabalhadores, nós precisamos trabalhar. Mas não ter essa ideia que é o trabalho, pessoal, que ganhar dinheiro é uma coisa difícil, que é uma coisa pesada, que é só para uns, que não são para todos. Não é verdade. O mundo, pessoal, é para todos. Ganhar dinheiro é para qualquer um que queira. Ganhar dinheiro, construir riqueza, construir patrimônio é uma questão de decisão, pessoal. A pessoa toma a decisão de mudar a vida dela e de mudar a história dela. Então, quem diz que só dá para ganhar dinheiro trabalhando duro, isso não é verdade. Isso é uma crença que não faz sentido algum. Então, esse vídeo de hoje, pessoal, era sobre isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu espero muito, pessoal, que esse conteúdo tenha agregado valor na vida de vocês. Eu prometo que eu vou fazer um vídeo logo, logo, onde que eu vou contar minha história para vocês, como que todo o processo inicial, essa etapa, como eu disse, né, nossa família ter vindo do interior, entende? Hoje, as áreas que eu trabalhei durante esse processo, a área que eu estou trabalhando hoje, como hoje eu estou trabalhando nesta área de influência, também como terapeuta, como que foi esse processo? Foi uma longa jornada, foram muitas quedas, foram muitas coisas que eu passei, muitas perdas, muito sofrimento, mas também, pessoal, uma grande experiência de vida, que é o que eu quero compartilhar com vocês e é o que eu espero, através dessa experiência de vida, mudar também a história de outras pessoas também, que venham se inspirar através disso e venham saber que elas também são capazes também de construir uma nova história daqui para frente. Então, o vídeo de hoje era sobre isso, sobre essas crenças que eu gostaria de compartilhar com vocês. No próximo vídeo, nós vamos começar agora como que nós fazemos para poder romper com essas crenças limitantes. Então, o próximo vídeo vai ser como romper com essas crenças, ok? Então, só por hoje mais uma vez, pessoal, vai lá, se inscreva nesse canal, compartilha. Pessoal, compartilha esse conteúdo com outras pessoas. Quantas pessoas que não estão aí, pessoal, precisando desse tipo de conhecimento, entende? Então, assim, ao invés de ficar compartilhando vídeo, pessoal, que vão fazer as pessoas rir das suas próprias histórias. Eu vejo, às vezes, na internet, assim, cada um compartilha o que quer, tá, pessoal? Não estou aqui, cada um faz o que quer da sua vida.
Mas às vezes a gente vê as pessoas rindo da própria desgraça, infelizmente, me desculpa falar. As pessoas rindo da própria situação do Brasil, do nosso governo, rindo da situação do mundo ao redor, ao invés de preocupar em ver conteúdos como que vai conseguir trazer mudança na vida dela e mudança para o nosso mundo também, né? Poder fazer do nosso Brasil um país melhor. Então, era isso que eu queria falar com vocês, é um desabafo mesmo, porque tem muitas vezes pessoas compartilhando tantos vídeos e às vezes quando é um assunto tão importante que vai agregar valor na vida delas, às vezes elas não fazem questão de compartilhar. Mas você que eu creio que é uma pessoa que tem acompanhado os nossos vídeos, então compartilhe esse canal, se inscreva, compartilhe e vamos junto fazer uma mudança de mentalidade. Então, só por hoje mais uma vez, obrigado e valeu, tamo junto!